Tudo bem, amigos? Falando de Israel aqui, sobre a psicogenética, que é um estudo, para quem não conhece, a Carmen Machado, que fez o livro História Oculta do Brasil, bem interessante. Ela vem falando sobre a psicogenética, aquilo que a gente carrega no DNA, que de certa forma molda o nosso inconsciente coletivo. Nessa paraxá da semana nós passamos pelo Gênesis, Bereshit, Noah, e agora a gente está em Lech Lechá, em Abrão, e a gente se lembra de Abrão. E o que isso tem a ver com os momentos atuais e a nossa psicogenética e o nosso inconsciente coletivo? Então, quando a gente fala de Abrão, na Torá, a gente vê El Shaddai, que é o nome que a gente chama de Deus, né? Uma referência ao Supremo, aquele que é o maior, aquele que é o Deus dos deuses, que está na escala, que é o nosso Criador. Ele vem então como El Israel. E isso aí então nos remonta lá entre os cananeus, quando Abrão fala com Malquisedeque, que é um rei cananita de Jerusalém, antes de Davi conquistar a cidade. Ali então Abrão compra terras dos cananitas, apesar que os cananitas querem dar para ele, mas ele compra as terras. E ali a gente vai ter toda aquela história de Ismael, que depois os árabes eles vão se identificar, vamos dizer assim, a gente é ancestral do Ismael. Mas o que acontece? Os árabes eles vão começar a última cultura semítica, que os semitas eles têm uma tradição de 7.000 anos, que começa com a Suméria, porque o calendário judaico ele é luno solar, ele é o primeiro calendário. O nosso calendário é um calendário que nunca deixou de ser compartilhado entre povos semitas, desde que foi criado pelos sumerianos, há 7.000 anos. A gente volta lá, calendário luno-solar, Nissan, Iyar, Shvat, a gente vai ver que cada calendário ele segue justamente o calendário judaico, porque é o tempo que faz com que o judaísmo ele se organize, ele seja compartilhado e assim as comunidades elas se organizam. Por exemplo, uma paraxá da semana que vai ser lida, uma paraxá é uma parte da Torá, porque ela é organizada em parashot, que a gente chama, que são partes que são lidas da Torá. Ela é lida em todo o planeta, não interessa onde. Tem comunidade judaica no Brasil, o Natal vai ser a mesma coisa, em Porto Alegre vai ser lida a mesma paraxá, e ali se tira as mesmas conclusões e os mesmos conceitos históricos. Então o que acontece? Abrão, então ele representa aquele que veio trazer para Canaã a cultura semítica que ali já estava através de Canaã, onde ali ele venerava Baal, que é o filho de El. Por isso que ele vem então El Shaddai, ele vem mostrar para os cananitas que ali vai ser venerado o Pai, o ser superior, o Criador, que era então já conhecido pelos semitas de 7.000 anos atrás. Então essa palavra ela foi sendo preservada durante milênios, né? Que a gente vai ver que a distorção de ele é então essa formação do Deus Supremo. E o calendário ele é então antigo. Nosso calendário vai até a Suméria, passa pelos acadianos, vai para os babilônicos, assírios, os hebreus. Todo mundo está vivendo no mesmo calendário luno-solar, com o 13º mês, 27 anos, para regular
o calendário e a agricultura. Depois o Egito vai fazer o calendário solar, mais ou menos entre 3 e 2 mil anos antes da era contemporânea. E aí vem os árabes e fizeram um calendário lunar de 1400 anos atrás, com o início do islamismo. Então, ou seja, nós estamos falando aí de um conflito semítico que é muito complicado, e Abraão vem nos lembrar, né? Lech Lecha é o nome da paraxá, que é vai, mas vai contigo, acredita naquilo que tu tá carregando, tá portando, conhecimento antigo, ancestral, que ali então ele tá querendo instalar em Canaã, porque existia uma ideia que os sumerianos eles desaparecem, os acadianos continuam a ideia semítica, e a gente vai ter o Império da Babilônia, a gente vai ter o Império Sumeriano, e esse resgate cultural se dá com Abraão. Se dá com Abraão o resgate cultural, e hoje o único país do mundo que continua o mesmo calendário, o único povo hoje que resiste ao islamismo, esse calendário novo, né, que foi criado há 1400 anos atrás, que é praticamente nada comparado com 7, 8 mil anos atrás, que começa na Suméria, são os judeus. Se tu pegar Nissan, é o primeiro mês, que é mais ou menos em abril, é o primeiro mês que foi feito o calendário luno-solar na Suméria. Então é uma tradição de 8 mil anos. 8 mil anos que o povo judeu ele cultiva esse calendário, mas a referência que a gente tem é 5.785, que é a referência que a gente tem é o início da escrita cuneiforme, por isso que a gente fala 5.700 tantos anos, porque esse é o dado que a gente tem até hoje dos cuneiformes, que são esses pictogramas escritos em pedras, onde ali tu tem a base o quê? Do Gênesis, do Bereshit, ali tu tem a história de Adão, de Noé, de Caim, de Abel, toda aquela história que a gente tem ali está registrado nas partes antigas. Então, logicamente que são os nossos ancestrais que vão contar essa história, né? Sobre a fé que a gente tem, que Moshe Rabbeinu recebeu o decálogo, recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai, sim, Hashem deu para ele, mas a gente tem que se lembrar que todo o conhecimento dos ancestrais sempre foi escrito e guardado em bibliotecas. A gente vai ter a Biblioteca do Egito, que o Moshe provavelmente teve contato, mas a gente tinha os conhecimentos acadianos, sumerianos. Nós estamos falando de resquícios que vai até os natufianos, né? Coisas antigas que estão beirando aí no início, depois da era glacial, né? Entre 10, 15 mil anos atrás. Então é uma coisa contínua, nunca parou, é uma coisa contínua. Então a gente vai falar sobre isso, pessoal. Vamos falar sobre isso, vamos começar a falar algumas coisas interessantes históricas. Aí abraço, aí valeu, pessoal.